Fala nerds, estou de volta e para esse vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês algumas versões do Miranha, cara. As versões que são clones do Homem-Aranha, né? Verdadeiros clones. Alguns clones aqui dessa lista são bizarros, outros são poderosos e alguns são só inúteis mesmo, né? Mas mesmo assim eu vou trazer aqui pra vocês. E se vocês curtirem esse vídeo, eu vou fazer uma parte 2 dos clones do Homem-Aranha. Então vamos bater, cara, mais de 7.000 likes aqui nesse vídeo que eu trago uma parte 2 pra vocês, beleza? Tô contando com vocês, é isso aí, sem mais enrolação e bora pro vídeo. Pra gente iniciar, temos aí o Doppelganger, né? Que é um clone bizarro, irracional e maligno do Homem-Aranha, que foi criado pelo Magnus, uma versão do mal do Adam Warlock do futuro. O Doppelganger era bem poderoso, afinal ele tinha uns instintos animais ferozes e também possuía teias afiadas, garras, presas, uma super força ainda maior do que a do próprio Homem-Aranha e 6 braços, tornando um oponente perigosíssimo e uma das versões mais bizarras do Cabeça de Teia. Obviamente também não podemos esquecer, cara, de um dos clones mais famosos do amigão da vizinhança, né? O Ben Reilly, né? Também conhecido como a Aranha Escarlate. Ele foi criado a partir do DNA do Peter Parker, pelo vilão chamado de Chacal, para derrotar o Homem-Aranha, porém depois ele acaba entendendo que ele era apenas um clone e então decide viver a sua própria vida, e então se autodenominou de Ben Reilly. Ele também ficou um tempo lutando ao lado do Homem-Aranha em Nova York, e quando o Peter Parker original, né, decide se aposentar para viver com a Mary Jane, o Scarlet Spider assume o traje do Peter Parker e por um tempo ele até mesmo vira o Homem-Aranha principal de Nova York. Aqui em terceiro lugar, nerds, temos que mencionar ela, não tem jeito. A clone do Deadpool e do Homem-Aranha, Itsy Bitsy. Ela era uma mulher comum que foi submetida a uns experimentos genéticos com o DNA do Homem-Aranha e do Deadpool, a fim de criar uma nova criatura, juntando as características do Peter e do Wade. Assim então ela nasceu, Itsy Bitsy. Ela possui 8 membros e 6 olhos como uma aranha. Ela também possui um sentido aranha e um fator de cura semelhantes, né, ao do Deadpool. Ela também pode cuspir uma espécie de ácido, cara, tem super força, também consegue disparar suas próprias teias orgânicas. Ela é bem poderosa. Em quarto lugar, nerds, temos Jessica Drill, que é um clone do Miranha, só que em versão feminina, cara. E ele é um dos poucos clones do Homem-Aranha que foi um sucesso, né? Ela é uma clone perfeita do Miranha. E ela foi projetada, né, inicialmente para trabalhar para a CIA. Ela tinha as memórias do Peter Parker, mas ainda assim ela quis se tornar uma pessoa à parte e seguir a sua própria vida. Ela se juntou a algumas equipes de heróis como os Ultimates e até mesmo lutou ao lado do Miles Morales. Ela possui todos os poderes do Peter Parker, né, o Homem-Aranha original, e ela também conta com lançadores de teias orgânicas. E em quinto lugar, nerds, ainda falando desse universo Ultimate, o Homem-Aranha teve mais um clone aqui nesse universo, né, que também foi criado para um programa de super soldados. Esse clone se chamou de Tarântula, e ele não era tão instável assim como a Jessica Drill, cara. Por isso então ele acabou tendo uma aparência ainda maior de uma aranha. Ele foi considerado um fracasso no projeto e acabou ficando mantido em uma instalação secreta. Quando teve um problema, né, na segurança dessas instalações em que o Tarântula estava preso, cara, ele aproveitou para escapar junto com vários outros clones. Ele tem aí visão noturna, super força, lança teias, tem presas e também 6 braços. Obviamente ele também conta com o sentido aranha e a maioria das habilidades aracnídeas que a gente já conhece. Em sexto lugar, nerds, temos uma personagem meio que incomum. Ela na real não é uma clone do Peter Parker, mas ainda assim tem o próprio DNA do Homem-Aranha, cara, dentro dela, né? Afinal, ela é uma clone da filha do Peter Parker, da filha do Homem-Aranha. Eu tô falando, cara, da clone da May Parker, que é filha do Homem-Aranha, né? A garota aranha da Marvel. E essa clone se chama Abril Parker e foi criada pelo Norman Osborn, né? Um dos maiores vilões do Homem-Aranha. Além de criar um clone da filha do Miranha, o Norman ainda fez com que a Abril Parker fosse uma híbrida com o simbionte, né? E por isso ela ficou com essa aparência aí de simbionte. As habilidades dela também são umas misturas aí do Venom e da Garota Aranha, né? Como por exemplo, sentido aranha, super força, teias orgânicas, né, do seu tecido simbionte e várias outras habilidades. E junto com todas essas habilidades, ela também acabou herdando as fraquezas dos simbiontes, né, que é calor e som.
O sétimo clone aqui da nossa lista, nerds, se chama Kane Parker, né? Ele é um dos clones mais instáveis mentalmente aí do Homem-Aranha. Inclusive, isso fez com que ele se tornasse um vilão ali no início. Depois ele foi se transformando em um anti-herói, né, nas histórias mais recentes. E aí ele assumiu o nome de Aranha Escarlate também, né? Vários personagens já assumiram esse nome nos quadrinhos. Ele também pode produzir as suas próprias teias orgânicas, né? Diferente do Peter Parker. Ele também possui um sentido aranha ainda melhor do que o do Peter e todas as outras habilidades aracnídeas do Homem-Aranha. O nosso oitavo clone nerd se chama Ultimate Scorpion. Apesar de se chamar Scorpion e ter a aparência de um escorpião, ao contrário do Homem-Aranha que tem a aparência de uma aranha, o Scorpion é sim um clone do Peter Parker. Ele também faz parte da saga clone do Homem-Aranha. E o Peter até que o derrota facilmente, né? E eles não abordaram tanto assim a história do Ultimate Scorpion. Ele tinha alguns poderes do Peter Parker, né, como super força e sentido aranha. E como ele foi criado geneticamente, tem ali o DNA do Homem-Aranha, ele obviamente tem alguns poderes ali do Peter Parker, como sentido aranha, super força e agilidade. Só que ele também tem algumas coisas a mais, cara, como por exemplo essa cauda robótica que ele tem aí, né, que foi colocada nele. E bom, nerd, se você ficou até o final aqui desse vídeo de clones do Homem-Aranha, comenta aqui embaixo, é o Miranha, porque assim quem não ficou até o final não vai entender nada que você está comentando isso daí. Vamos trollar todo mundo. Eu também vou dar coraçãozinho no comentário de todo mundo, então deixa aí, se inscreve no canal, falou, valeu e fui.